Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudos deste domingo. Vou solicitar para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, medindo que perdoamos as nossas dívidas. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, hoje e agora, assim, Senhor. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram no livro Linha de Luz, onde o médium Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel, vem nos trazendo elucidações, ensinamentos, aprendizados, e sempre baseando em uma parte do Evangelho. A lição de hoje é a de número 52, a avareza. E disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possuem. Fujamos a retenção de qualquer possibilidade sem se a avareza não consiste apenas em ganhar dinheiro nos cofres para os clientes. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive a casa de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda a avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da voz temporal, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria. Inúmeros homens atacados pelo espírito da avareza, muitos ganharam infortúnio, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda. Arruinaram-se envenenando igualmente os que lhe partilharam a tarefa do mundo. Recordemos a palavra do Mestre Jesus, gravando-a no espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância de benefícios que nos faz e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. A avareza. É uma lição que parece que de tempos em tempos ela sempre está atual. A avareza, ela reside num dos campos mais perigosos, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. A avareza é um dos malefícios que podem mais marcar um espírito na sua trajetória. Claro que dentro de todas as frentes que nós vamos tratar aqui do estudo, fiquem à vontade para abrir o microfone, para mandar mensagem, para nós fazermos esse estudo. Por quê? Porque eu vou fazer aqui algumas analogias com os tempos em que nós vivemos, para ajudar a compreender. Mas analogia assim, real mesmo. Né? Vamos compreender o que Emmanuel, que lá por volta de aproximadamente 70 anos atrás, nos trouxe essa mensagem, como que, mesmo no campo evolutivo que nós temos, mas um número
né, uma gleba muito grande de espíritos em evolução, é óbvio que vivendo nesse mundo material, trazendo ainda um espírito muito viciado no materialismo e no orgulho, é óbvio que a avareza ela faz parte. Ela faz parte das vivências humanas aqui. Então, começa assim. Inicialmente, pega-se um versículo do Evangelho. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Tá? No Evangelho ou no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Olha esse final aqui, ó. Porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Olha que interessante. Nós temos hoje milionários, bilionários, né? E vou fazer menção, não vou citar nome, vai fazer menção. Tem um jogador de futebol que há pouco retorna para o Brasil, né? E que algo me chamou a atenção. Ele adquiriu no litoral paulista agora, olha só, já tinha, né? Agora é o de número 103 imóvel. Ah, ok. Está investindo. E está tudo certo. Está investindo. Isso é natural até da nossa vivência humana. Isso faz parte até da evolução também, principalmente no campo do intelecto. Mas, olha, tomemos cuidado que nós façamos de tantos bens. Tomamos cuidado. E, assim, para pegar como lição. Porque logo a gente pensa, porque as pessoas, elas são medidas, na maioria das vezes, pelo que tem. Pelo que tem. Ah, tem um bilionário, um trilionário, que se 1% da fortuna dele for destinada para as pessoas que estão passando fome, acabaria momentaneamente, por um período do tempo, a fome no planeta. Tá. Mas isso parte muito de escolhas. O que eu faço do que eu tenho? Como que eu me comporto do que eu tenho? Eu sou a personificação do que eu tenho? Porque as pessoas, elas começam a intitular, né, muitas das vezes, a louvar ídolos, a louvar personalidades, a louvar pessoas pelo que ela tem. Então, o que nós precisamos tomar é muito. Por isso que Jesus nos recomendou para nós acautelai-vos. Cuidado. Cuidado, porque é um campo muito perigoso. Fique atento com isso. Eu sempre reforço nos nossos estudos que de nada nos é proibido. Podemos, desde que as condições nos permitam, ter os bens materiais que quisermos e está tudo certo. Mas que esses bens materiais não sejam oriundos de atos ilícitos. E aí eu lembro muito de Eurípides Marini, citando a respeito disso nos estudos. Tomemos cuidado com a riqueza. Jesus também já havia nos alertado. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. A pergunta que se faz é: o que nós fazemos do que nós possuímos? Será que isso não está sendo motivo de uma paralisia no progresso espiritual? Será que eu estou fazendo bem para quem está junto comigo nesse processo, nesse caminho?
Será que eu não estou prejudicando? Vamos citar outros exemplos. Uma certa vez, algum tempo atrás, né, bem próximo, encontraram pessoas escravizadas dentro de uma determinada empresa lá no estado do Rio Grande do Sul. E olha que interessante, tinha pessoas que recebiam até chibatadas. Eu estou falando de informações que a gente tem aqui nos conglomerados de notícias que não são notícias falsas, são notícias realmente que acontecem, né? Mas para que isso? Ganhar dinheiro em cima do sofrimento de um irmão, de uma irmã? Foi isso que Jesus nos orientou? E vamos supor que você não é cristão. É isso que dentro dos valores humanos, que independente, até se você for ateísta, é em cima desses valores humanos que a gente tem que trabalhar para acumular fortuna, para angariar dinheiro, para angariar bens. É isso? São esses valores? Porque o valor, claro que quando nós temos Deus como a nossa referência máxima, o nosso Criador e Pai, como nós temos Jesus como nosso irmão e mestre, e nós, da doutrina espírita, acreditamos não, né? Em toda a espiritualidade e a sua contribuição que eles têm conosco, mas isso não quer dizer que uma pessoa que seja ateu, ela não tenha que ter valores humanos durante o seu trajeto social, mesmo que ele não creia em nada. Existe algo que é valor, existe algo que é conduta, existe algo que é ética. Então, isso não é velado para todos nós, não. Ter valores não é velado, né? Então, nós precisamos muito compreender tudo isso. Títulos não mostram quem você é. Dinheiro não vai te mostrar quem realmente você é, até você se dispor a mostrar. Aí sim. Porque, eu quero ser um empresário bem-sucedido no ramo da tecnologia, porque ganha muito dinheiro. Oh, meu Deus. Vamos desapegar um pouco disso. Não é dizer que você vai ter, tipo, um salário bom. Mas tomemos cuidado do que se fará desse salário bom, esse salário exorbitante. Tomemos cuidado. Jesus nos orientou. Acautelai-vos e guardai-vos, ou seja, se proteja contra esse vício da avareza. Esse vício da avareza. É aquilo que nós tratamos de vez em quando aqui. Abre aspas. O policial para o motorista para ver o que está acontecendo com aquele veículo e atesta que tem irregularidades. O motorista simplesmente levanta para ele e fala: você sabe com quem você está falando? Eu tenho poder, tenho dinheiro. Fecha aspas. Isso é avareza. Isso é avareza. Então, a todo momento que se vem essa autoafirmação em tom de ameaça, é avareza também. É você utilizar o que se tem para coagir. Vejamos que Emmanuel vai nos trazer agora. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. Ou seja, em qualquer condição que nós estivermos,
vai ter serviços, vai ter trabalhos no campo espiritual para se trabalhar. Esse é o primeiro item. Repare que nós estamos na lição da avareza. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres das mesquinhez. É o que eu estava passando aqui. Porque a gente acha que o avarento é aquele que ganha o dinheiro e vai guardar, e aí, abre aspas, igual é um termo que se utilizava muito, né? Vai guardar debaixo do colchão, vai guardar dentro do colchão, né? Ou vai fazer isso, vai fazer aquilo, escondido, tá com o dinheirinho escondido ali. Pá. A avareza, ela perpassa isso. A avareza, ela entra nos comportamentos humanos dentro da sociedade. Ela não é mais isso. Ela não é mais aquela, abre aspas, nossa, aquele senhor, ele ganhou tanto dinheiro e ele escondeu debaixo do colchão. E agora ele morreu. E aí? O que ele fez com aquele dinheiro lá? Fecha aspas. Então, olha só. Só que é essa questão também. Eu, do meu próprio dinheiro, eu começo, de repente, a usar a coação, as ameaças, eu começo a me empoderar, né? E olha, por isso que é um campo muito difícil. É um dos vícios mais difíceis que tem. Uma certa vez, e aí eu falo de experiência própria, eu fiz um serviço para uma determinada pessoa, e quando eu fui entregar o serviço, né, e até mesmo fui receber, a pessoa falou assim, nossa, como estão os seus negócios? Porque para mim está tudo muito difícil. A única coisa que eu tinha mesmo, que era muito dinheiro, eu estou começando a não ter mais. Olha, valoriza a família no momento desse, valoriza os valores que precisa ter. Não enalteça. Claro que nós precisamos, a gente precisa sustentar, a gente precisa realmente nos guiar, né, através das necessidades humanas que nós possuímos. Porém, portanto, contudo, não coloca como regra a coisa mais importante, não. Não coloque-se como regra isso como a ponta da pirâmide, né? Nós precisamos realmente do monetário, porque estamos num planeta, o campo de prova e expiação, que requer que boa parte da alimentação que nós consumimos, ela é comprada, que as nossas contas de água, de força e luz, hoje da internet, ela precisa também ser quitada para você ter o acesso a estes serviços, mas saibamos utilizar com a moderação espiritual necessária. Nada nos é proibido, mas eu preciso me cuidar do meu jeito, a minha maneira de viver, minha personalidade e caráter dentro do processo evolutivo. Então, aqui, Emmanuel, nesse parágrafo, ele fala que a avareza, ele foge daquilo que nós considerávamos até pouco tempo atrás, como aquela pessoa que juntava dinheiro, não gastava com nada e deixava o dinheiro escondido. Não é só isso. É entrar num campo muito mais tênue, sutil, nas relações humanas. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Olha só, hein? Está fazendo uma analogia com relação às águas benfeitoras da natureza. E olha, se você parar para pensar, é fato. Né? Olha que interessante aqui. Quando encarcerado, ou seja, quando você faz aquela água ali, de repente, que é uma água corrente, ficar uma água parada,
a gente já sabe, por exemplo, o que uma água parada faz. Ou até mesmo, quando você tem muito acúmulo de águas em determinado ambiente ali, talvez você cria, né, os chamados pântanos também, né? Então, olha que interessante, a analogia que Emmanuel traz com relação a quando você segura aquela água, quando você retém aquela água, que ela pode te trazer, saindo do campo das benfeitorias e trazer o campo dos malefícios. É uma analogia que Emmanuel fez aqui agora, ó. Mas continua o parágrafo. Quem vive, quem vive a cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro e infeliz. Olha, quem vive a cata de compensações, ou seja, fica em busca de algo que vai lhe render e englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro e infeliz. Então, não é só aquela questão só de guardar, é a questão de você utilizar os recursos e compensações que você consegue e utilizar ela para algo ao seu favor. Então, você se torna um avaro, né, feliz. Nossa, avaro infeliz. Avaro infeliz. Então, além de avarento, ainda vai ser infeliz. E, na verdade, quando você sobe esse tomo a respeito da avareza, toda pessoa que carrega avareza no seu coração, ela é infeliz. E por isso que, e aí isso é nas conversas humanas que nós temos e sociais, né? Nossa, aquela pessoa tem tanto dinheiro, mas ela não é feliz, porque ela não pode nem sair da porta da casa dela. Ela não consegue ir nem no shopping. Ela não consegue ir nem no centro da cidade. E aí isso é um campo de raciocínio que realmente, de repente, a gente tem que pensar mesmo. Tem que pensar. Até que ponto a compensação compensa o trajeto evolutivo. E ainda mais quando conseguido de maneira errônea, fora da lei. Tudo que nós semearmos, e a semeadura ela é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Então, dentro desse campo do estudo que nós estamos realizando aqui, ficarmos muito atentos às ações que tomamos como esse vício e a avareza. Então, temos muito cuidado com relação a isso. E a avareza nos leva a um outro sentimento muito ruim, que é o egoísmo. Que é o egoísmo. Então, vamos nos atentar e nos acautelarmos mesmo, porque podemos estar rodeados disso. Até dentro dos nossos sentimentos. E mesmo com pouco. Mesmo com pouco. Se você tem algo que tem condição de dividir um pouco, e você não divide, isso é sinal de avareza também. Ah, mas isso não é egoísmo? É. Mas reside ali. Né? A avareza resiste no egoísmo, o egoísmo resiste na avareza, e está tudo ali. Ó. Continuamos. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Centralização é o eu, né? Doentia, preparando metas de sofrimento. É a semeadura, é a colheita.
É a causa e o efeito. Não tem como. Jesus nos orientou dentro do nosso campo do sentimento. Jesus nos ensinou e testemunhou no campo do sentimento. Repara bem essa passagem. Jesus na casa de Marta e Maria, as irmãs. Marta correndo para cima e para baixo, tentando agradar Jesus. Maria, sentada ali do lado de Jesus, escutando os ensinamentos. Jesus vira para Marta e... Marta, o que você está acontecendo? Que correria é essa? Ai, tem que fazer as coisas, tem que fazer comida, tenho que te atender, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Pede para Maria me ajudar, Jesus. Aí Jesus fala, olha, Marta, só uma coisa importante Maria escolheu. Então, Jesus, nesse momento, ele nos mostra até a maneira como nos comportamos na rotina e o cotidiano. O que nós estamos escolhendo? O que nós estamos escolhendo? E mesmo com tão pouco, o que eu estou escolhendo? Será que eu estou focando no que é realmente mais importante? É disso que nós estamos estudando aqui hoje. Então, a avareza, ela pode vir até das mínimas coisas. Porque Jesus disse que é muito difícil o rico entrar no reino dos céus, mas ele não isenta o pobre de entrar no reino dos céus com a mesma dificuldade. Tá? Ele não isenta isso. Porque tudo está ligado aos comportamentos humanos. Nossos comportamentos de espírito em evolução. Tudo está ligado a isso. Não basta saber pedir. Nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária. Posse temporária. Por que posse temporária? O que é isso? Isso é uma praga? Eu vou perder tudo que eu dei aqui? Olha, em algum tempo, nós retornamos para o plano espiritual. E o que ajuntaste? Palavra de Jesus. Para quem vai ficar? É mais uma lição da avareza. Quando Jesus convidava aqueles que chegavam e falavam, Jesus, eu quero a salvação, Jesus, eu quero isso, Jesus, eu quero aquilo, ó, vá, doa tudo que tem, vá, doa a metade, vá, vende tudo que tem, pega a sua cruz e siga-me. Opa, não, aí é difícil. Aí é difícil demais. Egoísmo, avareza. Eu tô com uma camisa que não me serve mais no guarda-roupa. Ela tá ainda nova, mas não me serve mais. Ah, eu não vou dar ela ainda, não. Não vou doar, ou até mesmo vender, que eu vou esperar para ver se eu perco um pouco de peso para colocá-la de novo. Aí passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, a camisa está lá. Se já não virou depósito de traça. E aí? Ah, não, eu só guardei ela porque eu gostava dela. Tá. Com tantos irmãos precisando de um vestuário. Ah, mas eu gosto dela. Isso não precisa ser
rico milionário, não. Isso é um espírito, uma pessoa em evolução aqui na Terra, guardando uma camisa preferida que já não serve mais. Avareza. Avareza. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem muitas ações que nós somos compelidos e nós estamos utilizando da avareza. Espalhando os benefícios da posse temporária para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Vou repetir, ó. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, espalhando os benefícios da posse temporária, porque em um momento retornaremos para a vida verdadeira, que é a espiritual, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Tá com a sua roupa, tá com o seu calçado preferido guardado, mas já não usa mais, doa. Doa para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Isso aqui é Jesus e Emmanuel nos trazendo a explicação para que nós, dentro dos campos de vivência e experiência que nós temos, podemos, pelo menos, mudar um pouquinho de tempo em tempo para ir melhorando espiritualmente. Para nós não termos essas marcas espirituais. É melhorar. É evoluir. É vigiar e orar. É renunciar. E saber que nós temos algo muito mais valioso que não é o tesouro da terra. É o tesouro espiritual. É o tesouro espiritual. Esse tesouro espiritual, ele está no sentimento. Ele brota do coração. Ele brota do espírito. Porque a matéria vai ficar. Por vezes, vai virar sucata. Vai virar pó. Vamos dar um exemplo? Cadê as cédulas de R$ 1? Não tem mais, Angel. Não tem. Que era a cédula de menor valor mais usada. O que foi acontecendo com ela? Foi desgastando. Foi desgastando. O que virou? Virou lixo. Claro que o Banco Central de um determinado país, claro que ele vai repor isso dentro das normas, dentro das regras da organização financeira que um país tem. Ele vai repor isso de alguma maneira, como com as moedas, por exemplo. Mas o que eu estou querendo falar é no sentido que vai sumir, vai se destruir. É a matéria. É a matéria. E aquele carro 0 km que comprou lá em 1970? O que virou dele? Um ou outro tem ainda como relíquia. Mas todos os outros virou sucata. E se eu for apegado a um material desse? Olha, ou ele vai ficar no meio do caminho durante a encarnação, ou você vai deixar para trás quando retornar para o plano espiritual. Nossa, é pesado isso. É pesado, mas é que Emmanuel está querendo nos falar. O que amealhamos com tanta matéria? Nossa, cadê aquele notebook que eu comprei em 2006? Ele já não serve mais para nada. Transformou em lixo eletrônico. Você pode até ir de forma sustentável,
fazer outros equipamentos, e utilizar matéria-prima para refazer algo novo. Mas aquele notebook 2006, ele já não serviria para uso nos dias atuais. Passou. Nossa, mas foi meu primeiro notebook, não queria dispor dele. Nossa. Vamos passar em frente, vamos passar para frente. Isso se faz. Se faz. Nós precisamos ter um espírito de desapego. Porque, caso contrário disso, tudo é avareza. Tudo é avareza. Inúmeros homens atacados pelo vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, ou seja, no momento do desencarne, a perversão dos que mais amavam, e o ódio do que lhe eram vizinhos. Vamos dar um exemplo? Herança. Herança. Imagina um pai e uma mãe que, de um certo, no decorrer do seu tempo de vida, conseguiram propriedades e até mesmo tinham seus dinheiros, né, capitalizados, aí desencarnaram. Os filhos começam a brigar. Os filhos começam a se degladiar. Os filhos, até mesmo, nem se conversam mais. E até pouco tempo, teve uma notícia de um caso de herança que se atentou contra a vida do outro, chegando ao desencarne. E aquele pai, aquela mãe. Voltamos para a pergunta de Jesus. E o que ajuntaste? Para quem ficou? Ficou para a discórdia. Ficou para a briga. Ficou para lutas incessantes judiciais. Nós vemos famosos há pouco aí desencarnando. Ó, para esse eu deixo tanto, para esse eu deixo tanto, para esse eu não deixo nada. Olha aqui que fala esse parágrafo. Inúmeros homens atacados pelo vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, no termo da experiência, ou seja, no desencarne, a perversão dos que amavam e o ódio do que lhes eram vizinhos. Olha só, hein? Olha só o que de repente, do nada, surge inimizades, e você já desencarnado. Você já desencarnado. Surge inimizades, surge animosidades, surge antipatias. Porque vocês imaginam esse pai que deixa a herança para o filho, e o filho ficando pensando aqui, nossa, meu pai fez uma coisa muito errada. Ele não devia ter feito isso. Nossa, opa, o pai já está lá no plano espiritual. E aqui se degladiando pela matéria, pela fortuna. E que essa fortuna nem é muito, hein? Talvez não tenha nada de fortuna, porque repara que Emmanuel não fala a respeito só da fortuna, ele fala da autoridade e inteligência também. Né? Então, olha só como que é. E quão perigoso é a avareza. Por isso que Jesus sempre fez mencionamento de respeito disso. E uma das ensinamentos mais célebres de Jesus, que se refere aos fariseus, atentando, e falando, Jesus, essa moeda aqui, para quem você acha justo pagar imposto a César? Jesus fala, o que tem aí na moeda aí? Tem aqui, que imagem é essa aí? É a imagem de César. Então tudo bem, então é de César. Então você dá a César o que é de César. Mas Jesus fala, dai a Deus o que é de Deus, e esse é o tesouro. Esse é o verdadeiro tesouro. Nós contribuímos com a cota
para com o nosso Criador, dentro do campo da beneficência, do amor, da bondade. Esse é o tesouro. Esse é o tesouro. Amontoaram vantagens para a própria perda. Quantos amontoa quando passa para o plano espiritual? Nossa, mas eu tinha. Porque ficou lá. Ah, então não era meu? Não, era emprestado. Era emprestado. E olha, eu tenho uns amigos espirituais, se essa pessoa já estiver desperta, falar assim, olha, tudo que você teve foi uma experiência em análise para ver o que você faria. E aí a própria pessoa vai cair na própria razão dela mesma. O que eu fiz? O que eu fiz? Então, olha só. Amontoaram vantagens para a própria perda, arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhe partilharam as tarefas do mundo. Familiares, amigos, companheiros de trabalho, todos aqueles que, de um certo modo, estavam ali também, no mesmo campo evolutivo, estavam próximos a nós, estavam próximos a você. O que foi feito? Qual foi o trabalho realizado? Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no Espírito. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-o no Espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Nos é proibido, nos é restrito a possuir algo aqui no planeta? Óbvio que não. Porém, nos atentamos, tomemos cuidado e nos guardai de toda a avareza. Saibamos trabalhar com isso. Jesus foi um dos tópicos mais tratados por ele dentro da sua missão. Para que nós não nos entorpecemos por algo temporário e passageiro. Porque o que é importante é o que vem do coração. É o trabalho no bem. É o auxílio ao próximo. Este é o trabalho mais importante. Como se encerra aqui? Não importa aquilo que você possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. A próxima lição, daqui 2 semanas, do livro Vinha de Luz, é a de número 53, Sementeiras e Ceifas. Vai tratar um pouco do que nós tratamos aqui a respeito da semeadura e da colheita. Sementeiras e ceifas. E no próximo domingo, teremos o estudo do Livro dos Espíritos, primeira obra básica da codificação, por Allan Kardec. Alguém quer comentar um pouco? Fique à vontade. Ô, Rangel, essa questão das coisas materiais é assim, a gente trata até com um certo, como que eu posso dizer, uma certa cautela, porque assim, pelo que a gente tem aprendido, às vezes pode ser até uma coisa cultural nossa, que é feio ser rico, é feio ter dinheiro, é feio ter as coisas. E o Espiritismo, se a gente estudar ele direitinho e ver o que é que os ensinamentos que é trazido para a gente,
Não é proibido a gente ter nada material. A gente pode ter o que a gente quiser, o que a gente precisar. O que a gente não deve ter é o materialismo na própria acepção dele mesmo. A gente colocar o material acima de tudo. Ou seja, você vive para servir o material ou o material tem que te servir? Se você vive a sua vida usando as coisas materiais e chega num determinado tempo da sua vida, você não vai ter condição de ter aquilo mais, isso vai te afetar muito profundamente. Você vai ficar revoltado porque você não tem aquilo ali mais. Então a gente tem que entender que o material ele está aqui para servir a gente. E o máximo que a gente conseguir confortar e dividir o que a gente tem sobrando, às vezes até do nosso essencial também, com o nosso próximo, isso é uma obrigação nossa. Então tem muita gente que fala assim, mas eu estou acostumado com, por exemplo, estou acostumado com um carro automático. Se eu pegasse dia da manhã e acontecer alguma coisa, eu precisar ter um carro de câmbio manual, eu não vou me adaptar. Essa pessoa tem que começar a rever os conceitos dela, porque assim, não vou negar. Aqui em casa, graças a Deus, nós temos 2 carros, um deles é manual e o outro é automático. Não vou negar que o automático é uma facilidade muito grande. É uma coisa assim que é um conforto muito bom. Mas eu e muitas pessoas, eu prefiro o carro do câmbio manual. Isso é uma preferência minha. Mas é errado eu dirigir um carro, eu querer ter um carro automático? Não, tem nada disso. A gente não deve pôr importância demais nas coisas materiais. O material tem que servir a gente, não a gente servir o material. E é isso mesmo, Fabiana, é perfeito, porque e é o que a lição nos traz. Nos é proibido? Não, não. Inclusive, quando Jesus disse que é mais difícil, por exemplo, vamos, claro, né, estou falando de bens materiais e até mesmo riqueza, se pode assim, considerar em tais níveis. Jesus disse que é muito difícil o rico entrar no reino do céu, mas ele não falou que ele não vai entrar, não falou que é impossível. É a questão do que se faz daquilo que tem. E quando você traz aí, Fabiano, a questão que nós necessitamos realmente desse material, e é isso mesmo, nós necessitamos, porque faz parte do nosso progresso. Mas é o que se faz dele. E aí, pegando até uma temática aí que você levantou, da questão do carro automático, semi-automático, ou manual, né, e tudo mais, é muito interessante, por exemplo, também um outro item, né, assim, tratar esse motivo, Fabiano. Por exemplo, nossa, eu comprei um carro e ele tem lá no velocímetro dele que vai até 400 km por hora. Mas nós sabemos pelas regras e leis, primeiro item, pelas regras e leis, não pode. Né? Você não pode passar ali, né? Ali a estrada, né? Na rodovia, por exemplo, tem alguns pontos que ainda considera 110 km por hora. Acima disso, não. Né? Ok. Numa via pública, via pública urbana, tem alguns lugares como avenidas que vai 60 km por hora. Então, por que o carro com velocímetro de 400 km por hora? Bom, se eu tenho esse carro, assim eu farei. O que pode acontecer? Um acidente. É proibido eu ter um carro desse? É óbvio que não. Ele é uma ferramenta para mim. Igual, por exemplo, a questão do carro automático. O carro automático ele ajuda, inclusive, muitas pessoas. Muitas pessoas portadoras de necessidades mesmo, né? Até mesmo uma ansiedade, né? Um transtorno de ansiedade ou algo do tipo, que ajuda bastante também. Ok, estamos utilizando o material para o benefício do meu progresso espiritual. Agora, o que a gente escolhe para fazer, né, Fabiano? É isso. É isso que você citou aí. O que a gente escolhe para fazer? Tomemos cuidado. Tomemos cuidado.
Porque as ferramentas e os objetos estão aqui para a nossa evolução. Mas o que eu vou fazer? Qual que é a minha ação perante aquilo? Nós não tivemos um caso há poucos anos atrás também, de um Porsche em alta velocidade na cidade de São Paulo, fazendo roleta russa nos semáforos da cidade, em alta quilometragem, ceifando a vida de um irmão em evolução aqui também. É proibido a pessoa ter um Porsche? Não, não. Mas as ações serão levadas em consideração. Nesse sentido. Proibido eu ter uma mansão? Não, não. Mas prestemos atenção como nós adquirimos essa mansão. Se não foi usurpando, passando rasteira no nosso próximo. E depois que eu tenho a mansão, é proibido de eu ainda possuí-la? Olha, não. Mas tomemos cuidado com o que se faz aí. Nós tivemos há pouco tempo também um noticiário de pessoas fazendo festas bem pesadas em grandes mansões aí. O que se faz dessa mansão? É nisso que a gente tem que pensar. São nos comportamentos e ações de um espírito em evolução, como é cada um de nós. Cada um de nós. No progresso do caminho. Então, nos atentamos. E a importância que a gente dá no material também, né, Rangel? Isso. Eu já citei algumas vezes aqui, mas vou citar mais uma vez como exemplo. Eu assisti uma vez um programa da TV a cabo, que era de um pessoal que eles vão, o pessoal lá dos Estados Unidos, eles vão nas residências das pessoas para comprar coisas antigas, né? Eles compram e vendem antiguidades. E nesse específico que eu vou citar aqui, tinha um rapaz que o pai dele tinha uma coleção de carros antigos e que o pai dele amava aqueles carros. O pai dele ficava o dia todo ali cuidando e mexendo e tudo. E esse rapaz era filho desse senhor, ele nunca deu bola para isso. Nunca deu bola para esses carros, essas coisas aí. E chegou um dia, o pai dele veio a falecer. Aí, depois que o pai dele faleceu, ele entrou em contato com essa turma que compra antiguidade, o pessoal foi lá, ficaram tudo maravilhado com os carros, ficava tudo louco, queria comprar os carros dele de qualquer forma. E tinha um específico que era muito raro, estava muito bem conservado e tudo, e que o rapaz não tinha um mínimo apego àquele carro ali. E fizeram uma oferta muito boa para o rapaz, a princípio ele ia vender. Depois o pessoal foi olhando outras coisas ali tudo, e ele do nada falou que não queria vender mais. Ou seja, para a gente que tem um pouco de conhecimento, não sei se foi isso que aconteceu, mas tudo indica que foi algo parecido. O pai dele pode ser que influenciou ele a não vender aquele carro. Porque se ele não tinha apego nenhum a essas coisas, ele nem gostava disso, do nada ele ia vender e de uma hora para outra ele muda essa decisão dele, alguma coisa atrás disso teve. E isso é só a pontinha das coisas que podem vir a acontecer, né? Pode acontecer, né, Fabiana? Você está falando que já me remeteu a um outro item que eu vou citar aqui também. Essa questão, né, desses bens, quando uma pessoa que possui esses bens vai embora, e claro que depois pode ficar até aquela ideia até o espírito mesmo, falou, não vende não, por favor. E aí os filhos, eles comprazem por isso, não vou vender isso não, você quer do meu pai. Ele gostava muito, né? E
E tem tudo isso, há todo o movimento disso. Um outro item que eu acho que me lembrou bastante também nessa sua fala, dentro de programas televisivos, é aquele dos acumuladores, né, Fabiano? Os acumuladores. E repara que as pessoas, necessariamente, elas não precisam ser ricas, mas elas têm. E aí, claro que aqui no planeta é tratado como uma doença e até mesmo enfermidade, mas nós sabemos que isso, quem carrega é o espírito. É o espírito que carrega isso. E que se a gente parar para analisar bem, pode ser um espírito de um afortunado em uma outra existência que guardava todo para si só e que, de repente, se vê deparado aqui numa condição bem menos, né, um nível social financeiro muito mais baixo, mas que não deixou de ter as mesmas características que o acompanhavam. Então, tem programas televisivos também que vão em casa de pessoas ajudar. Pô, nossa, uma vez nós assistimos um programa desse, que a pessoa estava com acumulação até no teto da casa, não conseguia entrar. E tinha ratos, tinham animais peçonhentos, tinha tudo. Não se olha a dificuldade que tem dessas pessoas juntando esses acúmulos que por vezes se tornaram até lixo, a dificuldade que as pessoas têm de convencê-las que é necessário para a saúde delas limpar. Olha, por isso que nós precisamos ter o cuidado, compreender dentro de todo o ensinamento de Jesus. Estamos na Terra, então prestemos conta disso. Mas o verdadeiro tesouro é o do Espírito, é o que nós levamos em todo e sempre. Todo e sempre. Lembremos também de uma frase de Jesus: eu tenho um reino, mas não é deste mundo. Vamos analisar todos os ensinamentos do Cristo e as suas referências. Qual que é o verdadeiro reino? É o reino do plano espiritual. É eu buscar dentro desses tesouros morais, tesouros espirituais, melhorar cada vez mais. Entender qual que é a importância, o que é mais importante dentro do nosso trajeto carnal. Eu tenho que ter, mas eu tenho que desapegar. Eu tenho que compreender como agir. E, claro, me burilando o espírito, desfazendo o orgulho, a vaidade, o egoísmo e todos esses vícios morais que ainda nos servem. E é isso mesmo. Ótima lição. Ótimo. É bizarro. Eu sinto muito para mim isso. Muito para mim. Mesmo não tendo tanto, mas o que eu estou fazendo do que eu tenho? Esse é o processo. Vamos encerrar. E antes de solicitar a Fabiana a fazer a prece de encerramento, vamos mentalizar, vamos formatar todos os nossos fluidos para aqueles irmãos e irmãs, para aqueles próximos a nós, para aqueles que estão passando pelas dificuldades, pelas doenças e enfermidades, pelas provas e expiações de todos os tipos. Aqueles que estão nos hospitais, nas casas de acolhimento e repouso. Aqueles que estão em condição de rua. Aqueles que estão naquele momento da saúde mental, necessitando de muito acolhimento, seja levado a todos, seja levado ao nosso próximo, seja levado aos nossos vizinhos, aos nossos familiares, seja levado àqueles amigos espirituais que já partiram para o plano espiritual, aqueles que ainda não despertaram, que chegue um fluido para eles de despertar, de aceitar o auxílio da espiritualidade, seja levado àqueles que ainda passam com marcas no espírito, estão em atendimento em hospitais espirituais, seja levado também ao agradecimento a
toda a espiritualidade a Jesus e a Deus, nosso Criador. Fabiana, você faz a prece de encerramento? Assim, Rangel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, Tifanete. Obrigado, Fabiana. Tia Marlene. Obrigado. Bela, Vitória, Rafael. Os amigos que nos acompanham no canal do YouTube. Terminamos. Sabemos que sempre é abençoado, mas, definitivamente, possamos saber receber isso. Um domingo, uma semana abençoada, cheia de paz e luz. E, se Deus quiser, domingo que vem estamos aqui novamente para mais estudos, conhecimentos para a nossa evolução. Que assim seja. Que assim seja. Um bom domingo para todo mundo, uma boa semana e até domingo que vem. Que assim seja, Fabiana. Até domingo que vem. Boa semana a todos. Tchau, Fabiana. Fica com Deus. Um Deus.